Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer uma leitura para o nosso devocional hoje, localizado em João, capítulo 10. Eu quero ler o versículo primeiro a seguir. Diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Chama pelo nome e as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que é que lhes dizia. Tomou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque o mercenário não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Amém? Nós observamos na palavra de Deus que Jesus, fazendo aqui ou dizendo uma parábola, ele afirma claramente para os seus discípulos, seus apóstolos, naquele momento, que existe uma grande diferença entre o pastor e o mercenário. E às vezes o mercenário se passa por pastor, se passa por um guia. Ao debate aqui, ou à explicação, ela é muito bem direcionada. No versículo 10 a gente percebe que há um direcionamento dessa palavra, referindo-se a Cristo e a Satanás. Que Satanás é o mercenário e ele não é o pastor das ovelhas, porque ele não tem cuidado com as ovelhas, ele não tem zelo com as ovelhas. Como identificar? Ele falou assim, olha, o mercenário ele não entra pela porta, mas o verdadeiro pastor, ele entra pela porta. Talvez nós poderíamos marcar uns limites para entrarmos na presença de Deus através da sua palavra e através da verdade de Deus. Logicamente que as pessoas criaram muitas verdades para si. Às vezes as pessoas dizem que cada um tem a sua verdade. Mas essas verdades individuais, elas não salvam ninguém. Elas não trazem benefício a ninguém. Porque há uma palavra, se não me engano, de Mahatma Gandhi, que ele diz assim, que uma mentira repetida muitas vezes, ela passa a ser recebida como uma verdade. Olha bem, então a minha verdade, a tua verdade, às vezes, ela pode ser uma mentira e não uma verdade. E Satanás pode se aproveitar muito disso, por quê? Porque Satanás ele não se manifesta através da palavra. Ele se manifesta através de outras formas. Ele se apresenta em outras verdades, em outras lógicas, em outras razões. Mas Cristo não. Ele se manifesta através das Escrituras. O caráter dele não pode ser alterado. Jesus não vai mudar porque o homem mudou. Jesus não vai mudar porque o tempo mudou. Jesus não vai mudar porque tem tecnologia agora e Jesus mudou porque ele é tecnológico. Não. Deus está muito além dessa banal tecnologia que nós temos, dessa evolução humana que nós achamos. Porque antes mesmo de nós existirmos, ele já era Deus. E antes mesmo de nós inventarmos qualquer tipo de tecnologia, Deus já sabia de tudo isso, conhecia tudo isso. E ele sabia que isso é um resquício, isso é um mínimo, um ponto de uma caneta no eterno, diante da sabedoria e do conhecimento de Deus. Olha bem, quando você perceber que alguém chega a você e ele não vem pela porta, ele não vem através da verdade de Deus, ele não vem através da palavra de Deus, você pode ficar esperto. Porque Jesus, ele disse que o bom pastor entra pela porta. Ele não precisa entrar por outro lugar. Ele pode entrar pela porta. Ele pode realmente estar da maneira que Deus quer que ele esteja. Ele não precisa agir de maneira sutil. Olha, é preocupante porque todos nós
Basicamente, somos liderados por alguém. Recebemos a liderança quando nós somos liderados, nós somos pelo menos influenciados por alguém maior do que a gente. E sempre haverá alguém maior do que nós. Na nossa análise de genealogia, nós olhamos que Abraão fosse o maior. Mas, no entanto, a Bíblia diz que ele deu os dízimos e reverenciou a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Até Abraão, ele tinha alguém humano a quem ele deveria respeito e honra. E ele demonstrou isso. Nós somos liderados. De uma forma ou de outra, nós sofremos a influência de alguém. Nós sofremos ou nós estamos debaixo da tutela e da orientação de alguém na nossa vida. Jesus falou assim: eu sou o bom pastor. E o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Você não viu Satanás sendo sacrificado por ninguém. Satanás não morreu por ninguém. Satanás não sofreu por ninguém. Não. Na verdade, ele é um ladrão. Na verdade, ele é um salteador. Ele não entra pela porta. Ele entra por outros lugares. Quando você vê a pregação, quando você vê as coisas fluírem de uma outra fonte que não é a palavra de Deus, já é motivo de se perceber. Jesus, ele é claro em dizer o seguinte: olha, as minhas ovelhas, elas criam intimidade comigo. As minhas ovelhas se tornam íntimas minhas. Tanto que elas conhecem a voz do pastor, elas conhecem a minha voz. Quando eu falo, elas sabem o que eu estou falando. Se você tem essa confusão de não perceber a voz de Deus das outras vozes, você deve se preocupar. O primeiro passo para nós sermos ovelhas de Jesus é aceitar essa posição de ovelhas. É aceitar ser ovelha de Cristo. É aceitá-lo como pastor. A Bíblia diz que se em nossa boca confessares a Cristo e no teu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, você é salvo. Tudo vem da aceitação. Capítulo 1, verso 12 de João diz assim: aqueles que o receberam. Quer dizer, isso precisa acontecer de uma forma voluntária. Precisa ser uma escolha nossa. Se você não tomar essa decisão, se você nunca tomou essa decisão, se você tomou uma decisão superficial e nunca chegou ao ponto de entender que Jesus é o Senhor, que a palavra é dele, que a ordem é dele, que a direção é dele, que o caminho traçado é traçado por ele, eu quero te dizer uma coisa: você ainda não é ovelha e você ainda não tem um pastor. E as pessoas que estão nessa posição, elas estão perdidas. Jesus um dia olhou a multidão e falou assim: olha, eles são ovelhas sem pastor, eles agem como ovelhas que não têm pastor. E essas pessoas são um alvo muito fácil para o mercenário. Essas pessoas são um alvo muito fácil para o ladrão. Porque o pastor é que organiza as ovelhas, o pastor é que coloca elas no curral para dormir, o pastor é que está sempre observando as suas ovelhas. E pode ter certeza de uma coisa, meu irmão, minha irmã: nós que somos ovelhas de Jesus, nós conhecemos a voz dele. Nós que somos ovelhas de Jesus, nós não vamos dar ouvido a qualquer tipo de voz que aparece por aí, mas nós nos firmaremos na palavra, na verdade de Deus, na sua revelação de verdade. Não interessa a minha verdade, interessa a verdade de Deus. Se a minha verdade é a verdade de Deus, eu me torno um profeta. Eu me torno um precursor dessa palavra, um pregador dessa verdade. Mas se eu começo a confrontar as verdades de Deus com aquilo que eu acho que são as minhas verdades, as minhas razões, eu estou saindo da rota. E talvez eu não esteja apto a ouvir a voz de Deus e nem a identificá-la no meio dos milhões de vozes que existem. Mas eu quero chamar a tua atenção nesta manhã. Seja ovelha. Receba o senhorio de Cristo. Tente discernir as pessoas que Jesus realmente usa para falar com você, para te orientar e para te mostrar um norte na vida. Quando você ouvir uma palavra que parece excelente, mas ela te tira dos princípios de Deus, da verdade de Deus, fuja, porque o mercenário existe. A Bíblia diz que não é de se admirar que haja obreiros fraudulentos, porque o próprio Satanás, ele é capaz de se transfigurar em anjo de luz para enganar as pessoas. Se um anjo falar contigo e ele não trouxer as verdades de Deus, se alguém de nós falar contigo e não trouxer a verdade de Deus, se algum pregador, pastor, qualquer pessoa falar contigo e não trouxer as verdades de Deus na sua pregação, seja anátema, seja amaldiçoada essa palavra. Isso também está na Bíblia. Porque Deus, ele conhece as suas ovelhas. As ovelhas ouvem a sua voz. E quando ele chama por elas, elas estão prontas a atender. Que Deus te abençoe nesse dia.
em nome de Jesus Cristo.